Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos está assistindo a qualquer hora e a qualquer instante. Hoje nós vamos falar sobre ideologia, a conceituação dela, né, os conceitos e tudo mais, o que a gente acha sobre a ideologia. Nós iremos falar sobre a conceituação, o que é a ideologia pra gente, né? E as concepções de ideologia em relação aos filósofos, o que os filósofos acham sobre isso, e entre outras coisas que você vai ver nesse podcast, além de dar muitas risadas comigo e com a minha colega linda, maravilhosa, Aline Guares Antunes. Primeiramente, nós podemos definir a ideologia como um conjunto de ideias que explicam e formam um sistema, uma corrente filosófica. Ideologia é uma forma de se ver o mundo, é um sistema de ideias peculiar a determinado grupo, ligado aos interesses desse grupo. Essa conceituação é de acordo com o nosso livro, né, da escola, que a escola fornece pra gente. E agora eu quero saber de ti, amiga Aline. Qual é o conceito de ideologia para você? Bom, na minha concepção, a ideologia é um conjunto de ideias, né, como a Júlia falou, que ele é muito influenciado também, né, pela sociedade, pela mídia, né, principalmente pela mídia, porque como a ideologia é um conjunto de ideias, a mídia, quando ela faz filmes, séries, novelas, músicas, enfim, entre outras coisas, ela põe muita ideologia ali. Muitas ideias que as pessoas, quando veem, elas, como posso dizer, sugam para si essas ideologias, essas ideias, e elas começam a pôr em prática o que está sendo ensinado, o que está sendo mostrado nesses meios de comunicação. Como, por exemplo, uma roupa. Tá na moda essa roupa, e a pessoa fala, olha só, fulana tá usando, famosa tá usando essa roupa, eu quero comprar essa roupa também. Então, a sociedade, as redes sociais, elas põem essa ideologia na cabeça da pessoa, e a pessoa sente a vontade, o desejo de ter aquele tipo de roupa, de cabelo, de música, de gênero, que está sendo mostrada a ela. É basicamente isso que eu penso da ideologia. E ideologia, pra mim, é mais ou menos o que tu disse, minha amiga Aline. É um conjunto de crenças, né? Algo que a gente acredita fielmente, de olhos fechados. E também, por certas vezes, a gente acaba sendo influenciado por isso. E, pra mim, um exemplo de ideologia é na igreja, né? Onde existe ali a Bíblia, e a Bíblia é um conjunto de ideias, tipo, tem várias histórias e tudo mais. E ali é onde tem uma ideologia, muitas pessoas são adeptas a isso. Enfim, pra mim a ideologia ela pode se aplicar na igreja também, entre vários outros lugares. A ideologia, ela apresenta alguns aspectos. Caráter representativo, que trabalha com criações mentais e simbologias, e ela também tem um objetivo de dar significado às relações sociais. Já o caráter prescritivo, ele funciona como um conjunto de valores, e ele estabelece normas na nossa sociedade e favorece a ordem social estabelecida. O caráter universalizador, ele produz uma aceitação geral em torno de valores e ideias que beneficiam alguns, mas ele difunde-se como se fosse do interesse de todos. E agora a Aline ela vai falar um pouco sobre os outros caráteres que a ideologia possui. Bom, como a Júlia já falou ali, né, a ideologia apresenta alguns tipos de caráter e eu vou dar sequência a eles agora. Outro caráter que é bastante importante da gente destacar é o caráter padronizador, né? Que ele apresenta uma realidade social sem conflitos, em que também não existem condições de classe ou interesses. Outro caráter é o caráter lacunar, né? Apresenta omissões, meias verdades e silêncios com o objetivo de ocultar as verdades que não interessam. Caráter explicativo. Explica a realidade a partir do ponto de interesse da classe dominante, justificando suas decisões, impedindo reações contra as autoridades constituídas.
Outro caráter é o caráter transformador. Ele mostra uma realidade invertida, isto é, ele transforma a causa em efeito, ou seja, o tipo determinado passa a ser o tipo determinador. É basicamente isso. Caráter alienador. Ele implanta a indiferença e o conformismo das pessoas diante dos problemas que as afligem, sem que elas se deem conta dessa situação. Caráter naturalizador. Procura tornar natural a dominação de um grupo social sobre o outro. Bom, ali o que eu falei são alguns tipos de caráter, aliás, que são bastante destacados pela ideologia. Alguns agora não é artistas, é filósofos que falam bastante sobre ideologia, são Karl Marx, Auguste Comte, Émile Durkheim, Max Weber e Karl, eu não sei falar muito bem, mas o professor deve saber. Eles apresentam alguns tipos de ideologia, uma definição de ideologia para eles. Cada um pensa de uma forma, cada um tem uma opinião diferente. Outro filósofo que eu quero destacar também é o George Lukács, que ele é bem conhecido também por dar sua opinião, o seu conceito de ideologia. Bom, o filósofo Karl Marx, ele tinha uma ideia sobre a ideologia, né? Que ele dizia que a ideologia estava relacionada com a alienação, que a alienação, na verdade, é um termo usado, né? Que dá um sentido jurídico, deslinando a transmissão de uma propriedade a outra pessoa. Enfim, é basicamente isso a palavra alienação. Ele dizia que a ideologia se traduz como um conjunto de ideias e conceitos que pertencem a um determinado grupo social. Então, para ele, a ideologia não é tipo de vários grupos, ela está relacionada apenas a um grupo. E a ideologia para ele não se trata de valores ou posicionamento de um grupo. Ao contrário, né? Foi o que eu falei ali. Então, o Marx, ele pensa dessa forma, ele tem essa concepção da ideologia. Para o filósofo George Lukács, a ideologia tem como característica principal fornecer uma base para a solução dos problemas, né, da vida social. Esses problemas seriam tipo os problemas do seu cotidiano, os problemas que você enfrenta cada dia. E para ele a ideologia fornece uma base para você, né, para a sociedade poder solucionar esses problemas práticos da vida social. Bom, Lukács, né, ele pensa dessa forma, ele tem essa ideia da ideologia. Já para o filósofo Antônio Gramsci, ele divide a ideologia em duas partes. A ideologia arbitrária, que é aquela que é mais negativa, né, e pertence à classe dominante e não ajuda a estabelecer consenso entre as pessoas. E a outra ideologia que ele falou, né, é a orgânica, que ela é coletiva e ela é necessária a todas as pessoas. Bom, mas em si, a concepção de ideologia para ele é que a ideologia é o cimento que garante a coesão social. Ela reflete uma concepção de mundo que permite a movimentação do ser humano no meio em que vive. Isso se reflete em todas as atividades humanas, pessoais ou coletivas, como a arte, a economia, a política, o ensino, o direito e etc. Bom, esse foi o último filósofo que a gente falou hoje, tá? Para ele, a ideologia é isso. E você pode perceber que Marx, né, Lukács e agora o Gramsci, todos eles pensavam de uma maneira a ideologia. Cada um tinha uma opinião diferente. Mas no todo, quer dizer a mesma coisa. A ideologia é basicamente isso, e isso é o interessante da filosofia, né? Que cada pessoa tem uma opinião diferente, mas no todo elas se encaixam, essas opiniões. Eu espero que você tenha gostado do nosso podcast, que você tenha entendido e dê um like nesse vídeo, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Lembrando vocês também que se vocês quiserem pesquisar mais sobre o assunto, você vai encontrar no módulo 11 da apostila de filosofia, tá? Esse conteúdo ali sobre a ideologia, tá? Eu recomendo que você leia, porque você vai aprender bastante sobre isso e, óbvio, vai adquirir muito conhecimento, tá? Eu recomendo você a ler, tá? E também compartilhar o seu conhecimento a outras pessoas. Valeu, galera, pela atenção. Até mais!